Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos iniciar o módulo 4. Esse módulo ele tem o título como Feudalismo, uma marca na Idade Média. E logo no início do módulo vocês têm, na abertura do módulo, uma imagem do jogo do Robin Hood. Robin Hood, que é uma figura da Idade Média, conhecida por ser aquele sujeito que roubava dos ricos e dava para os pobres. O Robin Hood é uma figura conhecida tanto em filmes, há várias versões do Robin Hood, e aí na apostila de vocês traz ele logo na abertura do módulo com um jogo, tá? Um jogo de videogame, ok? Então, nessa aula, tá? Eu dividi ela em duas partes para vocês, para não ficar muito longa. Esse início da aula, vocês têm, logo na segunda página do módulo, vocês têm alguns mapas que eu reproduzi aqui nos slides para vocês, que vocês vão ver. Eles estão um pouquinho diferente, porque eu acabei pegando da internet, mas vocês vão ver que são alguns mapas que a gente já trabalhou na apostila, na aula 2, no módulo 2, que vocês já viram, conteúdo que vocês já viram. Então, que a apostila traz, na verdade, somente revisando, tá? É um conteúdo que a gente está revisando nesse início, nessa segunda página, na verdade, do módulo, ok? Então, a gente vai dar uma revisada em alguns conceitos, em alguns temas, para depois entrar no conteúdo novo de verdade. Bom, vamos lá então. Passando para frente, vocês têm aí o mapa da Europa, tá? Vocês têm na esquerda, durante o Império Romano, tá? Esse mapa mostra pra gente como que estava a Europa sob o domínio do Império Romano, ainda sem os povos germânicos terem invadido o Império Romano. Isso a gente viu no sexto ano, tá? Vocês estudaram o Império Romano no sexto ano. Do lado direito, vocês estão vendo outro mapa após as invasões germânicas, tá? Então, um mapa do século VI, e aí vocês vão ver a divisão, ok? Depois das invasões, em como que fica a Europa. Então, formando aí alguns reinos, dos visigodos, Reino Franco, ostrogodos, e o Império Romano do Oriente, ele permanece a mesma coisa, ele não muda, ele fica igual. Isso a gente já tinha visto também. Seguindo, do lado esquerdo eu coloquei para vocês como que estava a Europa por volta do século IX, a Europa sob o Império Carolíngio, o Império de Carlos Magno, tá? Na apostila de vocês têm um mapa um pouquinho diferente desse, porém, a estrutura do Império ela é a mesma. Então, só para vocês verem a expansão, tá, do Reino Franco, que a gente tinha estudado também no módulo 2 da apostila, depois do Reino Franco, tudo mais, séculos depois, tá, sob o governo do Carlos Magno, como que ele vai expandindo o território, ok? E como que ficam esses territórios conquistados por ele na Europa, isso no século IX. Após a morte de Carlos Magno, o Império Carolíngio ele vai ser dividido entre os seus netos e vai ser formado 3 reinos, que é o que vocês estão vendo do lado direito, tá? A divisão do Império Carolíngio, Então, por isso fica essa parte, se vocês observarem aí, tá escrito, a parte de Carlos, o Calvo, parte de Lotário e a parte de Luís, o Germânico. Então, o que era o Império Carolíngio no século IX e depois o que ele fica após a morte
de Carlos Magno. Então, os seus sucessores, né, os netos dele, ele não vai conseguir manter o poder forte centralizado após a sua morte. Tudo bem? Seguindo, isso a gente também falou, a gente também conversou, vocês estudaram, a gente estudou no módulo 3, falamos a respeito dos árabes, tá? E depois, antes da gente entrar em recesso, né, antes das aulas serem interrompidas, a gente viu o filme Segredo de Kells, que retratava a invasão dos vikings, tá, na Inglaterra. Então, esse mapa que está aqui mostra um pouquinho das invasões do século 8 e 9, que retrata o que? O mapa da página 166 de vocês mostra, é um mapa diferente, obviamente, mas mostra essas invasões, as conquistas árabes, tá? Que nesse mapa que eu coloquei para vocês está em espanhol, né? Tá como sarracenos, são os árabes, tá? As conquistas vikings e os magiares, que vêm aí da região da Hungria, ok? E eles vão se direcionar, tá, para algumas regiões. Então, os vikings, como a gente viu lá no filme, para a região da Inglaterra, tá? E também aí para regiões da Europa Ocidental, os magiares para o interior da Europa Ocidental e os árabes para o norte da África e para a Península Ibérica, como a gente já havia estudado. Bom, aqui, pessoal, a gente entra num novo conceito. Eu entendo que esse conceito é um pouquinho complicado de vocês entenderem, porém, isso provavelmente a gente vai continuar em sala de aula assim que retornarmos, sei lá quando, tá? É o conceito de feudo e feudalismo, tá? Que eu tentei assim ser o mais sucinto, o mais breve possível para que vocês entendam, tá? Vamos ver aí, ó. O feudo, tá? Ele pode significar um monte de coisa, né? Ele pode ser um título, ele pode ser uma espécie de cobrança para você passar em determinado lugar, como se fosse uma espécie de pedágio, vamos dizer assim, tá? Mas aí, se a gente for colocar um significado, uma designação, tá? É um bem, como se fosse uma terra, e aí esse sentido que eu quero que vocês gravem, que vocês guardem na cabeça, né? Que é o que nos interessa aqui, tá? Mas uma propriedade de terra realmente é dado em troca de algo. Isso pode ser obediência, fidelidade. Vocês vão ver que há aí entre as partes, né, retratadas uma troca de favores. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Dentro dessa palavrinha feudo, né, na verdade dela, surge outra palavra maior que é o feudalismo, que vão ser as relações econômicas, sociais, políticas, então as relações de poder, como que estava sendo gerenciada aí a economia, né, o trabalho, o que gerava renda, enfim, nesse período da Idade Média. Então, eu coloquei para vocês, né, refere-se ao modo de vida que começou a existir em grande parte da Europa depois da desestruturação do Reino Franco, que a gente já estudou, tá? Isso tudo durante a Alta Idade Média. O feudalismo era um sistema onde indivíduos mantinham entre si laços de dependência vinculados à concessão de terra em troca de lealdade. Por isso eu falei da troca de favores, tá? Então, vocês vão ver que o senhor, o dono da terra, ele dependia do outro, né, e esse outro também dependia dele, por isso uma troca de favores, né, então a prestar serviço militar caso tivesse uma guerra e o outro trabalhava para ele, esse outro ele precisava dos produtos, assim como o senhor feudal também, né, mas a gente vai falar disso já já. Vamos lá. A igreja cristã que está, né, sendo consolidada, quando a gente fala igreja cristã, é a igreja católica, tá? Porque somente ela existia como cristã nesse período, tá? Ela exercia uma grande influência
sobre diversos aspectos da vida das pessoas, porque era ela quem orientava as pessoas, era ela quem grande parte da influência religiosa, né, e tudo mais, era a igreja. Bom, algumas características desse período, tá? Então a gente vai ter as pessoas, elas viviam no campo, né? Um processo de ruralização que ele já estava começando desde lá o finzinho do Império Romano, tá? Então quando a gente fala da Idade Média, né? Pelo menos a Alta Idade Média, a gente tem a vida no campo. Lembra que feudo é terra, propriedade de terra. Então a vida é no campo. Muitos nobres, marqueses, duques e condes, então todos esses nomes que vocês estão vendo, que surge lá desde o Império Carolíngio, são nobres, tá? São títulos de nobreza. Eles vão subdividir as suas terras, suas propriedades, né? Na verdade, em glebas. Glebas são porções de terra, tá? E vão ceder a outros nobres e guerreiros que pudessem ajuntar a manter o controle dos seus territórios. Então eles vão acabar cedendo essas propriedades, né, cedendo essas porções de terra para outros nobres. É por isso que a gente diz que nessa época o poder ele era descentralizado, não estava na mão somente de um governante, mas de senhores locais, né, são senhores feudais que a gente vai chamar, né, de pessoas, né, de outros nobres que vão estar governando ali localmente, tá? Por isso nós dizemos que o rei ele tinha um poder que era mais simbólico, porque ele não governava de fato, tá? Então quem governava, né, realmente era quem estava ali no local, né, o senhor feudal, que era um nobre, ok? O feudo ele era autossuficiente. Por que ele era autossuficiente? Porque ali dentro do feudo, dentro daquela unidade de terra, unidade né, produtiva, eles produziam tudo, desde o alimento, né, desde o que eles produziam para o senhor feudal. Eles produziam também algo para comer, né, para sua própria subsistência, desde, por exemplo, a vela que ilumina as casas, as suas roupas, as ferramentas que eles iam usar para o trabalho. Pouca coisa era trazida de fora, né? Então a gente diz que o feudo ele era autossuficiente, por isso que o comércio ele basicamente, né, a gente não diz que ele não existia, mas ele basicamente vai ser muito raro, tá? Algumas cidades somente vão se voltar ao comércio, e nós vamos falar disso também. Vamos lá. Esse mapa é da apostila de vocês, tá? Eu trouxe ele aqui, mostra pra gente, se a gente for realmente falar de como era o poder político na Europa, ele era dessa forma. Esse é um mapa do século XIII, né? Por isso que eu falei para vocês, poder descentralizado, ou seja, parece uma colcha de retalhos, né? O rei ele não tem o poder é simbólico. Por quê? Porque cada pedacinho disso que vocês estão vendo era o poder de um nobre, de um senhor feudal, tá? Então o rei ele não governava de fato, né? Quem governava eram esses nobres. Bom, pessoal, é isso, tá? Eu dividi a aula dessa forma para não ficar tão cansativo e tão extenso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me mandem perguntas que eu vou responder naquele esquema que eu já expliquei para vocês. Algumas outras coisas eu vou tratar na próxima aula, tá? Então tem alguns assuntos que eu falei nessa aula que eu vou voltar a falar, não que vai ser repetitivo, mas é porque essas coisas elas voltam mesmo, tá? Vão voltar a aparecer, tá? Então a gente vai falar, por exemplo, de como era o modo de vida dentro dos feudos, tá? Então algumas coisas eu vou voltar a falar com vocês depois, tá? Porque eu dividi o módulo para justamente não ficar tão longo. Dúvidas, qualquer questão, qualquer coisa, vocês me mandem e depois a gente conversa sobre. Beijo para todos e até mais.